Hoje eu acredito nos homens e nas suas escolhas, que tanto podem fazer bem ou não. Esse ano que passou foi um ano para mim de grandes comemorações, porque eu estava completando meus 80 anos de idade, 63 de carreira. Eu comecei no começo do ano passado a viajar pelo Brasil, primeiro com o Panorama Vista da Ponte, que foi o nosso espetáculo que foi premiado. Eu ganhei o grande prêmio da crítica, tudo com o Alfieri que eu fiz. Mas eu também viajei logo em seguida, viajamos o Brasil todo, de norte a sul. De nordeste a sul. Norte não chegamos, infelizmente. Norte já é mais complicadinho. E depois eu fiz a mesma viagem com o Sr. Green, visitando o Sr. Green, que é um espetáculo que eu estou em cartaz com ele há 5 anos. Volta e meia, ele está aí de novo, vamos dizer, encantando as plateias, né? Tanto que eu até recebi, esse é um judeu também que eu faço em Ovo de Ouro, uma homenagem especial aqui no dia do Holocausto, da comemoração dos 75 anos do Holocausto, da memória do Holocausto, né? Não podemos nem falar de comemoração, mas e foi uma homenagem muito bonita. Plantaram 5 árvores em Israel, no Bosque da Saudade, lá no Bosque Daim, no Bosque Brasil, né? Eu fiquei muito comovido porque certamente esse holocausto de 6 milhões de judeus foi uma das coisas mais trágicas que marcou minha infância e minha vida desde o início, desde da mais tenra infância. Mas uma guerra que matou 70 milhões de pessoas, né? E que hoje se multiplica, né, pelo mundo, né? Então, nada mais justo do que a gente faça uma peça que, de uma certa maneira, faça a gente refletir sobre o absurdo, né, desses conflitos, né? Eu vou acabar com a sua, eu vou destruir, eu vou acabar com a sua raça, não fica quieto. Eu vou te jogar naquela fossa viva. Você é tudo. O tema do nazismo da Segunda Guerra Mundial sempre me interessou desde adolescente. Sempre que eu assistia, né, via o professor falando na escola sobre isso, eu sempre falei, nossa... porque eu acho que e acho que não só eu, como acho que a maior parte dos estudantes, se você perguntar, eles amam falar de Segunda Guerra. Eu acho que é um negócio tão absurdo, é tão surreal na história do mundo, que existe mesmo que a palavra talvez não seja essa, mas existe um fascínio pelo tema. De tão inacreditável que foi. Então esse tema sempre ficou latente na minha cabeça, e eu escrevi quando eu era menino, tinha uns 17 anos, 16 para 17, um texto que se passava no momento pós-Segunda Guerra Mundial, chamava Flor de Varsóvia, e era um texto meu que falava sobre esse tema por um outro ponto de vista, numa linguagem muito mais adolescente. Era uma tentativa já de falar sobre esse tema. Alguns anos depois, eu fiz filosofia na USP, meu trabalho final de filosofia, eu decidi fazer contratualismo, que é a minha especialização em Rousseau, Locke e Hobbes, e fazer um paralelo disso com o povo alemão. Então, como que o povo alemão reagiu e qual o grau de responsabilidade que ele tinha sobre o que aconteceu, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar do ponto de vista do Rousseau, ele diria que o homem, o povo, nasceu bom e a sociedade o corrompeu, então Hitler que moldou esse povo. E o Hobbes, na contramão, vai falar que o Hitler apenas foi um representante da manifestação da maldade que já estava presente ali na sociedade. Será que é mais rápido? Um golpe tudo acaba? Um golpe que não preciso mais ajudar ninguém a tirar a roupa, limpar sangue e gordura do chão. Eu não suporto mais. Sei, Tassi, eu sei, mas o meu plano, ele é bom, tenta comigo. Eu não quero morrer nas mãos dele. Mas é o que vai acontecer de uma forma que ao menos nos dê a chance de tentar escapar desse inferno. Eu escrevi a peça, na verdade a peça não é cronológica, né? Ela é numa ordem não linear, e eu escrevi o espetáculo, eu já sabia desde o começo como eu ia contar a história, eu sabia que eu ia contar em relatos, e eu sabia que ela não ia ser linear, mas eu escrevi a peça como se ela fosse numa ordem cronológica. Então eu escrevi as 3 cenas, cortei, fiz um picote e coloquei os monólogos do Dasco Velho. E isso eu tinha o quê? Meus 21, 22 anos, foi 2014 para 2015. E aí eu deixei o texto descansando um pouco, porque eu falei, essa é uma peça que eu quero eu quero que ela seja uma peça bem grande.
quero que tenha uma produção grande. E na época, eu com meus 20 e poucos anos, 21, 22, eu sabia que eu ainda não tinha bagagem para conseguir transformar o espetáculo no que eu queria. Então eu deixei o texto descansando mesmo, assim, por um tempo. Aí, no comecinho de 2018, em janeiro, eu peguei o texto de volta, fiz uma nova versão dele, mudei pouca coisa, mas assim, dei uma limpada nele, e encerrei essa última versão, que é a que a gente tem aqui. E aí eu apresentei pro Grasson, e aí a gente chamou o Sérgio, e aí o projeto começou, e aí demorou praticamente quase 2 anos da finalização da última versão até a estreia. Nós tivemos que sentir o cheiro da morte todos os dias, e vocês nunca devem ter ouvido falar de nós. Agora os responsáveis por tudo isso, generais, o Führer, esses eu tenho certeza que jamais serão esquecidos. Como é que eu posso acreditar na justiça dos homens? Apaixonei pelo personagem, pelo espetáculo, pelo grupo, e aí pronto, né? E você veja, né? Uma pequena produção, atores muito jovens, um diretor que não é desses diretores, embora ele tenha uma larga carreira e tudo, Ricardo, e assistência junto a Antunes, junto a outros diretores importantes, mas extremamente bem cuidado do espetáculo. Estreamos no Sesc Santo Amaro, grande Sesc que nos acolhe, né? Que acolhe a cultura e foi um acontecimento, porque é um teatro que não está no centro da cidade. Lotamos a temporada toda, um mês de casa lotada, recebemos ótimas críticas que nos valeram, inclusive, o convite do André Scioli para vir aqui para o Porto Seguro e fazer uma temporada de 1 mês aqui, né? E essa temporada só tem dado alegrias para a gente e para o teatro, no momento em que o teatro está tão hostilizado, né, por um governo que vira as costas para a cultura e para a nossa identidade, né? Quando a gente estava conversando com o Grasson e surgiu o nome do Sérgio, na hora eu falei, gente, incrível. Não só porque o Sérgio fez parte da minha infância, não só da minha, como do Brasil inteiro, por causa do Castelo Rá-Tim-Bum. É uma figura humana maravilhosa, é um agente político, social maravilhoso. E eu falei, gente, vou mandar pro Serginho. E aí, quando teve a resposta positiva, ele falando que gostou do texto, aí foi mais incrível ainda, né? Então, a minha relação com o Sérgio é incrível. Eu me sinto muito privilegiado de estar em cena com ele, muito privilegiado. Eu não sei o que é um privilégio maior, dividir o personagem com ele ou saber que ele está fazendo um texto meu. Acho que as duas coisas são muito impressionantes, assim, são muito incríveis. São coisas que eu vou guardar para sempre. Um homem com tanta história. Às vezes a gente senta em mesa de conversas, a gente vai sair para comer, ele começa a contar histórias deles com a Fernanda Montenegro, com Cacilda Becker, com pessoas que eu nunca imaginei conviver. Que ele contou que o último show do Cazuza, ele levou, o Cazuza já estava quase morrendo de AIDS, ele levou o Cazuza no colo pro camarim. Eu falei, gente, peraí, Sérgio, calma. Então, assim, é um poço de sabedoria e de vida que tá aqui dividindo um pouco disso comigo e com nós da equipe inteira. Então é uma honra muito grande e a proporção que a peça tomou por conta disso é maravilhoso. Todas as pessoas desse mundo morram velhos e de causas naturais e principalmente bem leves, e uma leveza maior do que não ter culpa. A culpa é o chumbo da alma, a minha agora. Assim, é engraçado como o Ovo de Ouro, eu achava ele, quando eu escrevi há 5 ou 6 anos atrás, eu achava ele atual, e hoje ele é muito mais atual por conta do que está acontecendo, e entre aspas, calhou de ser agora. E que bom que foi agora, porque eu acho que a gente dialoga coisas muito mais diretas agora. Eu acho é muito engraçado como, por exemplo, não é que ele é mais atual agora do que era há 6 anos, ele é mais atual nessa reestreia do que ele foi na estreia em novembro. Eu falo, caramba, como pode? Aí teve a coisa do Roberto Alvim, que citou, que quase parafraseou Goebbels. E você fala, gente, a gente reestreou num momento, em 2 meses a peça conseguiu ficar mais atual do que agora. Aí tanto que a gente tem no meio da peça o discurso do Hitler com o Wagner do fundo tocando, que foi exatamente o compositor que ele colocou lá no discurso. Eu falo, gente, como pode? Eu fico pensando que se tiver uma 3ª temporada, o que falta acontecer para esse texto ser mais atual? Tomara que não seja. Mas em algum lugar do mundo a gente vai ter algum tipo de discriminação, algum tipo de
de pequeno holocausto particular. Eu espero e eu acho que realmente vai ser difícil a gente ter algo com uma proporção parecida com o que foi naquele momento. Eu espero que as pessoas hoje estejam minimamente mais bem informadas para que as coisas não saiam do controle como saiu naquela época. Mas a gente vive pequenas chacinas todos os dias em todos os lugares, na periferia, com os homossexuais, com negros, qualquer tipo de segregação. E aí, quando a gente fala principalmente do governo, que a gente fala que é um governo que faz um discurso que eu acho isso horrível, quando fala que vai governar para a maioria e não para a minoria, eu acho isso um absurdo, porque o certo é governar para todo mundo. E acho que só através da democracia e da diversidade, o conceito de diversidade fundamentalmente quer dizer você aceitar o outro, é você aceitar a diferença, né? E é isso que essa peça fala. O que me cativou no Lucas foi ele falar, a fala final dele é emocionante, porque ele fala: o que a gente quer é que as pessoas se amem, que as pessoas se respeitem, né? E isso é muito importante. E o público se sente muito gratificado, viu? A minha agora pesa 1 tonelada. Nós já passamos sangue frio. Nós já tivemos que participar de tantas coisas terríveis. Mas a experiência que nos tivemos nos congelou assim. Eu acho que essa peça, talvez, isso eu falo no meu texto do programa, que eu acho que é uma tentativa de dar voz, não à minoria, mas tirar um pouco essa ideia de que a gente vai ganhar tudo no grito, na violência, que é o que está acontecendo, né? A gente acha que o grito, a gente vai resolver o problema da violência com a violência, ou da intolerância com a intolerância. Isso não vai resolver nunca. Então acho que a peça é um pouco um grito é um desabafo, assim, tanto que acho que não é um spoiler, mas o texto final lá do Dasco, no final do espetáculo, que eu dou na última cena, é quase um desabafo de autor, assim, de falando: gente, pelo amor de Deus, olhem pro que tá acontecendo. Mas infelizmente a gente sabe que a humanidade evolui pouco. Esperamos que pelo menos as pessoas que vêm assistir saiam diferentes e evoluídas de alguma forma. O teatro é uma grande família, na verdade, né? Então, eu queria convidar, em princípio, todas as pessoas que estão nos assistindo para vir conferir aqui é só um mesinho, de sábado a domingo, sextas e sábados às 20 horas, dos domingos às 19 horas, aqui no Teatro Porto aqui na Barão de Paranapiacaba 740. Tem o Lucas Papo, o Leonardo Midiorin, tem a Rita Matata, e o teatro tem esse papel importantíssimo, né? É diversão e arte mesmo.